especial. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, meu Deus. Espero que o Senhor fale conosco, nos ajude nesta noite ao ler a Tua palavra e a palavra que o Senhor nos deu através, Senhor, do Teu profeta. Abençoa cada irmão, nos abençoa. Ajuda-nos a ser melhor cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te dou graças para a Tua glória. Amém. Vamos cantar então, irmãos. Ai, ai. Graças a Deus. 169, nós vamos cantar 169. Tem um tempinho, você cada um tem um itemzinho ensinar para fazer. Os outros cânticos que estão aí. 169, a felicidade. Estou seguindo a Cristo, um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde eu passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tenho dor. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo lindo e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde eu passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tenho dor. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém. Graças a Deus, né? Nossa, deu pro mundo inteiro escutar agora. Deu? Minha unha vai ficar no tamanho da sua mãe. Vamos cantar o 173. 173? É, Tem 3 então e eu sei. 173, a palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo.
morta vai nascendo, brotando e crescendo. Amém. Amém. Vamos cantar mais um ainda. Mais um hino. 174. 174. Muito além do sol. Hã? Isso. 174, muito além do Só sol. esses aqui, ó. Aqui neste mundo não tenho riqueza, sem lá na glória tenho uma mansão, qual alma perdida em meio às pobrezas, dele Jesus Cristo, dele compaixão, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho mais, meu lábios muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho mais, meu lábios muito além do sol, pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercado, e de tentação. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lá o meu lar escola, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lá o meu lar escola, muito além do sol. As raças de ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena salvação e bela morada de celeste plano que está preparada na felicidade. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho mais meu lar de escola, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lá meu lar de escola, muito além do sol. Esse menino canta, pai. Você lembra aquele hino que a irmã tinha pedido? Lá de Goiás, não lembro. Acabou? Mais um. Acabou? Não vai ser agora? Daqui aí. Acabou? Não, vamos ainda cantar mais músicas. Pai. Pai. Ah, Depois que o senhor terminar esse hino, o senhor deixa eu cantar um hino com o outro microfone? vamos cantar o 183. Ah? Em teus braços eu Três. perfeito. Três. 183. 60, acho que Espera um pouquinho, irmão. é. Se você achar aí, eu vou cantar esse hino. Ver se eu lembro. É. Vamos cantar os 60. Em teus braços. O sangue.
60. 60. Decide aí. Mas eu vou cantar um Em teus braços eu me escondo, onde sei e quero estar ao teu lado, protegido. Eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo ao Salvador. Muito aflito te suplico, auxilia-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar ao teu lado, protegido. Eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, pois sem ti não posso andar. Com o coração aflito, venho a ti implorar. Oh, escuta, Cristo rogo, que te faço com fervor. Dá-me abrigo nos teus braços e protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar ao teu lado, protegido. Eu desejo caminhar. Em teus braços eu me escondo, onde possa repousar a minha alma tão cansada. Eu um abrigo possa achar. Já eu creio e entendes, eu confio em ti, Senhor. Nos teus braços abrigado, bem seguro estou, Senhor. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar ao teu lado, protegido. Eu desejo caminhar. Pai, deixa eu cantar um hino. Hoje não, agora já ficou tarde, senão fica muito tarde. Hoje
cantar, eu já falei, vocês pedem para ensaiar antes. Tá? Então tá bom. Amém. Ai, não pode fazer Que hino? Ele quer satisfação. Ah, tá. Todo dia nós cantamos, tá? Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus mesmo. Ontem fui fazer uma visita a uma mulher no Hospital de Câncer ali de Jales. E vocês têm que dar graças a Deus só de poder estar aqui. Se vocês vissem a situação que é, e o pior de tudo, sem esperança. É aquela aparência toda, aquele prédio, aquela coisa toda, aquele leito bonito, aquele monte de aparelho, mas é só esperando o tempo para desligar o aparelho, que a pessoa não vai aguentar mesmo. É uma sensação tão ruim de impotência, que eles têm tanta ciência, não tem nada. E ali não tem rico e não tem pobre. Ali tem Fusquinha no estacionamento. Ali tem Hilux. Ali tem Dodge Ram. Tem Mitsubishi. Fiestinha velha. Caiu ali, não tem isso. O dinheiro não faz diferença nessa hora. E essa senhora que eu fui visitar lá, por incredulidade, ela estava lá. É aquela senhora que eu orei para ela aqui. Ela estava morrendo, nós oramos, e o Senhor afastou o demônio e ela melhorou. Só que depois que ela melhorou, ela não quis ficar com a palavra que eu passei para ela. Ela quis ficar com uma igreja. Então eu fui visitar ela e eu falei para ela e ela disse, mas eu batizei. Eu fui para a igreja. Eu falei, mas não foi isso que eu te falei. Eu te falei que você aceitasse Cristo, não fosse para uma igreja. E eu te ensinei o batismo correto, não o batismo de igreja. Você ficou curado, o Senhor afastou aquele demônio. O irmão Brana, ele constantemente ele alerta as pessoas quanto ao câncer, porque o câncer, eu já ensinei aos irmãos, que ele não é só uma patologia, não é só uma doença. Ele tem um espírito por trás daquilo. E, no momento que a pessoa recebe a oração, o demônio sai. O profeta disse, e a pessoa recebe a oração, e ele fica bom, e ele fala, puxa vida, eu fiquei bom. Uns 3 dias eu fiquei bom. Mas depois eu fiquei ruim. Eu acho que eu perdi a minha cura. O irmão Brana diz que quando a pessoa age com esta forma de incredulidade, aquele demônio que foi mandado embora volta e entra de novo naquele corpo. Naquela carne, naquela parte doente do nosso corpo. E aí a pessoa fica de novo com o câncer. Então eu ainda expliquei para ela, disse isso. É um espírito, só o Senhor Jesus pode tirar. A mulher, ela já estava, no dia que nós oramos, ela já estava amarela assim, ó. Sabe quando você olha com o defunto no caixão? Ela já estava assim. Com cara de defunto mesmo, vivo. E aí o Senhor abençoou e ela recuperou, ficou boa, ligaram aqui avisando que ela estava boa, tudo. Mas só que ela errou. Ela deu as costas para a palavra. Ela foi atrás de uma denominação. Foi atrás de uma religião. Por que isso? Eu sei o porquê disso. Vocês também devem ter uma noção. Sabe por quê, irmãos? Porque a religião não exige nada dela. Ela queria uma religião que enquadrasse com os costumes dela, os gostos dela. Ela não queria entregar o coração dela para o Senhor Jesus. Ela queria que o Senhor Jesus se moldasse ao jeito dela. Eu falei para ela, você fez errado. Eu não te ensinei um caminho de igreja, eu te ensinei um caminho de Cristo.
E não para ser batizado numa doutrina de igreja, mas sim na palavra de Deus, do jeito que está escrito. Mas eu falei para ela, mas ainda há chance. Se você se arrepender, se você fizer um voto sincero com Deus, eu tive que ser duro com ela. No leito ali, a mulher não aguentava nem respirar. O câncer pegou o pulmão dela. Respirava com dificuldade. Eu falei, mas você sabe que o único aqui que pode te tirar daqui é o Senhor Jesus, né? Porque eles já jogaram a toalha. Os médicos já disseram, pode levar para casa para morrer. Então a pessoa está naquela situação. Agora, uma coisa, irmãos, que vocês às vezes não têm noção, é que a pessoa, quando ela está partindo desse nosso sistema, desse meio, ela começa a ver o outro lado, coisas que não são boas. Uma vez eu visitei um cliente com câncer no fígado, e na hora que eu entrei na sala dele, aquele demônio afastou. E ele pôde conversar comigo. Ele não conversava com mais ninguém, não conhecia nem a mulher, nem os filhos. Eles ficaram tudo espantados quando ele sentou no sofá e começou a conversar comigo. E ele disse assim, William, se você soubesse o que eu vejo, as coisas que eu vejo, é de cair o cabelo. Aí a mulher dele olhou para mim e fez sinal assim, está delirando. Eu falei, ele não está delirando não. Ele está vendo mesmo, porque toda pessoa que está para partir daqui desse nosso sistema, ele já começa a ver o lado para onde ele está indo, né? No caso desse senhor, não estava indo para um lugar bom. Ele já começou a ver a quinta dimensão, os demônios, as coisas ruins, o lugar escuro. Já aquele irmão que estava partindo, um ancião, velho pregador, já na idade muito avançada, deitado na cama, o irmão Brana, perto, no quarto dele, o profeta dizendo que, de repente, o ancião levantou da cama e começou a cumprimentar as pessoas, mas ele estava sozinho no quarto. E o nome das pessoas que ele citava eram irmãos que haviam morrido há 30, 40, 50 anos atrás. Ele já estava vendo para onde ele estava indo. Não era um lugar ruim, ele não estava desesperado. Ele não estava com medo, ele não estava gritando. Mas já essa senhora ali no hospital de câncer, ela está angustiada, estava aquele dia pelo menos, não queria que ninguém deixasse ela sozinha, tinha que ficar alguém da família o tempo inteiro. Esse, irmãos, é o único conforto que a pessoa tem na terra se ela está sem Cristo. Esperar que algum parente fique perto dele é o único consolo. Já pensou? Porque ela não tem segurança de que estava indo para um lugar bom. Eu disse para ela, você pode mudar esse quadro, porque depende de você. É a tua fé em Cristo. O Senhor, Ele te deu isso como direito de viver sadio enquanto você viver nessa terra. Tudo foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo, hoje eu disse para um irmão batista, né? Eu falei, João, você sabe quando você descobre? Ele disse assim, mas irmão, nós conversamos lá um tempo, esse irmão, mas nós nem conhecemos a Deus então. Eu disse, não, muito pouco. O Senhor Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, nós podemos dizer a este monte, erga-te e lança-te no mar. Ele disse, mas isso é literal? Eu falei, isso é literal. Se você conseguir se aproximar do Senhor, o mínimo que seja, você lança uma montanha no céu. Ele disse, então nós não conhece nada de Deus. Ele fazendo uma autoanálise na hora, né? Ele disse, então nós não sabemos nada de Deus, nós nem conhecemos a Deus. Eu falei, João, você quer saber o tanto que as pessoas têm se aproximado de Deus? As pessoas dizem que aceitou o Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua alma, né? E por que eles andam morrendo nos hospitais? Eles conseguem aceitar Cristo como Salvador da alma deles, aceitam o sacrifício no Calvário, mas não aceita a cura divina que foi dada no mesmo dia. Isso prova que, na verdade, eles não têm aceitado nada de Deus, eles não têm nenhum companheirismo com Deus, é só uma psicologia, é só uma fé intelectual, mental. Porque se ele tivesse uma aproximação real com o Senhor,
ele tomaria todos os outros benefícios junto, não só de salvar a alma dele, que já é tudo, mas o que prova que realmente as pessoas não têm se aproximado e que eles não têm confiança no batismo deles, que a alma deles está descansando, é que as outras coisas, os outros benefícios que foi dado junto naquele dia no Calvário, não tem manifestado na vida das pessoas. Isso prova que eles não receberam Cristo coisa nenhuma. Ele falou assim, sabe que o senhor tem razão, irmão? Isso tem lógica. Eu falei, lógico que tem lógica, é a Bíblia, como que não tem lógica? Então o profeta diz, e o Senhor Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Então se as pessoas se aproximassem verdadeiramente de Cristo, vocês veriam frutos, nós veríamos os frutos. Então por que os hospitais estão abarrotados, o hospital de câncer abarrotado, e o pior, só sai dali no caixão? Os que conseguem entrar e sair que está fazendo tratamento. Dificilmente uma pessoa se salva. O que consegue se salvar, sabe por que ele se salvou? Vocês podem ver que a ciência não bate no peito quanto à cura de ninguém sobre o câncer, porque eles não têm controle. Alguém que conseguiu sair de lá vivo e se curou, ele se aproximou do Senhor. Ele conseguiu buscar do Senhor Jesus Cristo de todo o coração e o Senhor o libertou. Não foi a ciência. A ciência ajudou a parte física, ajudou a pessoa, porque aquela carne estragada, vamos dizer assim, apodrecida dentro dela, que o câncer, esse demônio, célula doente, provoca outra célula doente, isso vai se tornando um corpo grande. Então logo a pessoa tem um monte de célula doente dentro dela. A ciência ajuda a retirar, com cirurgia, quimioterapia, mata as células. Eles conseguem interferir um pouco na célula que ainda não está apodrecida, não está muito doente, mas já está infectada com o demônio. Mas o que te adianta isso? Ele pula para outra e pula para outra. Ele pode ir pulando de célula em célula, mudando de órgão. É um espírito. A ciência não tem controle sobre o espírito no corpo da pessoa. Então a sensação que dá é muito ruim, de impotência. E todo mundo que anda, eu fiquei no estacionamento lá no tempo, que ela foi lá visitar ela, todo mundo com a mesma cara, cabeça baixa, triste, porque não tem esperança. Estão ali achando que talvez uma hora eles descubram uma cura. Não existe cura, gente. A cura não é da ciência. A cura vem do Senhor, porque o Senhor já estabeleceu. Quando Ele nos criou lá no Éden, Ele já estabeleceu o restabelecimento humano, natural. Você machuca o teu corpo mesmo, faz aquilo voltar ao normal. Faz um corte. Eu já fiz corte de abrir. Com o tempo aquilo fecha, cria a célula, fecha de novo. Quem fez isso? Antibiótico? Não, gente. Foi uma ordenação do Senhor. De nós. Nós temos isso de Deus dado, restaurar o próprio organismo. Então, é uma sensação muito ruim estar num lugar daquele. E um fala uma coisa, e outro fala outra coisa, e cada um quer dar um parecer, um argumento, cada um tem uma interpretação. Só que ninguém resolve nada, é só conversa. Né? Mas nós oramos, eu pude sentir a presença do Senhor, pedi misericórdia por ela, e lembrei, no tempo que eu ainda vivia no mundo, que ela usou de misericórdia comigo, de benefício, essa senhora, me ajudando numa época que eu precisei. Coloquei isso na presença do Senhor. Pedi que o Senhor tivesse misericórdia dela. A Bíblia diz assim que a oração de um justo pode muito em seu efeito, né? Você sabe o que é uma oração? É um pedido. Oração é um pedido. Você tem um amigo que você pode confiar? Humanamente falando, se você tivesse um amigo, já falei isso aqui, né? Muito, muito rico, de muita capacidade, você necessitasse de alguma coisa, se você chegasse nele, ele não ia te negar. Você iria com confiança. Não, eu vou lá no fulano, porque ele pode suprir minha necessidade. Não é uma vaidade, não é um relaxo, é uma necessidade.
ele tem condições, vou passar para ele pode me ajudar. Agora, uma oração, irmãos, é bem isso daí. Pedro, senta e fica quieto. Uma oração é uma aproximação de Deus, a qual você faz um pedido. Agora, o cristão, ele não anda pedindo muito para si mesmo. O cristão, ele anda pedindo muito para os outros. Por quê? Por causa do amor. Cristo é amor. E eu tenho observado que isso é uma natureza de Cristo. E o cristão não tem o costume de ficar pedindo para si mesmo. Me dá isso, me dá aquilo outro. Ele está mais preocupado com os outros, ele não tem tempo muito de ficar pedindo para si. Porque ele está preocupado com a situação do irmão, da irmã, do vizinho, do conhecido, pessoas sofrendo, pessoas passando dificuldades, pessoas nas mãos de Satanás, que eles acham que estão bem. Então, oração é uma conversa, é um pedido. Se você crê que o Senhor existe e que Ele está próximo a você, então você começa a orar e você começa a conversar com o Senhor. Amém? Vamos ler aqui, os irmãos podem ficar em pé, por favor. Eu quero ler Apocalipse capítulo 15, e 4 versículos somente. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê a tua palavra. Tome controle dessa audiência. Todo espírito que não vem do Senhor, toda unção maligna eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, meu Deus. Ajuda-nos, eu te peço. Nós necessitamos de Ti. Eu necessito de Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Eu quero continuar mais um pouquinho nessa mensagem, o dia de vitória, o dia da vitória, que o profeta trouxe, né? Essa mensagem, irmãos, ela foi pregada em uma casa, foi um culto doméstico, não foi no santuário. O irmão Brana foi visitar uns irmãos e o culto seria na casa do irmão. Então foi um culto que nem esse aqui. Como os batistas falam, né? É uma célula, né? Eles gostam de falar assim, eles não gostam de falar culto doméstico, culto em casa. É célula. Os cultos nossos têm célula. Aí, antes de eu saber, eu falei, o que é isso? Célula, né? Culto em casa. Então fala mais fácil, né? Que aí eu entendo. Célula. Vai ficar difícil. E aqui era um culto em casa, que o profeta pregou. E ele trouxe esse assunto, dia de vitória, né? O irmão Brando diz assim que nunca há vitória sem testes. Tem um ditado do mundo que diz assim que pedra que rola muito não junta lodo, né? Você vê, tem gente, eu conheço várias pessoas que eles não suportam testes. Eles moram num lugar, quando vem as provas, ele não aguenta e pula e muda para outra cidade. Ele mora lá um tempo e ali começa a vir os testes, as provas, porque não tem como a gente viver. Isso está na Escritura, o Senhor diz que prova todos os seus filhos. E de tempo em tempo Ele prova os seus filhos.
Todo dia você está passando prova. Provação. Sabia? O cristão vive na terra debaixo de provação. Então, eu fiquei observando pessoas que não dão conta. Na verdade, eles nem esperam para saber se eles dariam conta, né? Quando vem as provas, que aperta um pouquinho, o diabo arruma um argumento. Nessa cidade não está bom não. Vamos mudar daqui. Aí muda. Lá não sei na onde, lá está uma beleza, lá está ganhando dinheiro. Aí põe as coisas no caminhão, gasta um dinheiro, chega lá, começa tudo de novo, e vai, daí um tempo, quando vem a prova, porque não tem como vencer sem a prova. Esse é o ponto. Eles não entendem que na hora que vem a prova, na hora que vem a tentação, na hora que vem a dificuldade, é justamente a hora que você tem que provar que você merece aquilo. E aí a pessoa corre do dia da prova. O dia da vitória dele estava a um passo. Já pensou? O dia da vitória dele estava mais um pouquinho na frente. Era só perseverar, ficar na posição que ele veria o fruto daquilo no outro dia. Mas tem muita gente que não conhece isso, o dia de vitória. Ele está sempre correndo. Quando aperta, pula para cá. Quando aperta, pula para lá. Mas o irmão Brana diz aqui nessa mensagem, dia de vitória, que os homens, os filhos de Deus, eles não correm. Como diz, eles esperam para ver. Né? Por quê? Porque eles têm confiança no Senhor, no seu Deus. As pessoas do mundo, eles arrumam tantas maneiras ilícitas de passar as suas provas, né? Uma pessoa está apertada, eu estou precisando arrumar um dinheiro. Eu vou pegar um dinheiro no banco, mas não vou pagar não. O banco tem muito dinheiro. Ou senão eu vou comprar na loja aí, vou comprar no mercado, mas quando der eu pago. Isso não é passar prova. Isso não é vencer prova. Argumentos que Satanás coloca nas muitas e muitas pessoas, já ouvi muita pessoa dizer, comprou, depois a pessoa vem receber, ela diz assim, ou ele diz assim, primeiro minha boca, depois a hora que der eu pago a conta. Na cara da pessoa, para quem ela deve. Já pensou? Isso é uma interpretação de pessoas que vivem atropeladas pelas provas. Irmão, lembra que no outro culto nós dissemos que se você não passar na prova, você repete de ano e volta para a primeira série de novo. Tem gente atribulado e enrolado com as suas provas porque ele não saiu do lugar. Batendo com a mesma dificuldade, Não tem como você passar se você não encarar. Você já pensou que de que adianta você estudar os 3 meses, né? 4 meses? Eu fui à escola todo dia, não faltei um dia. Aí o dia de que lançaram a prova, eu não vou não. Dia da prova eu não vou não. Pedro, fica quieto. Dia da prova eu não gosto de prova não. Vou faltar esse dia. Tudo bem. O professor não vai te bater por isso. Bom, passou o dia da prova, você volta para a escola. Mais 4 meses, tudo bem, todo dia na escola, está aprendendo e tal. Mas quando chega a prova outra vez, para você mostrar o que você adquiriu daquilo, não gosto de prova não, vou pular fora dessa. Sabe o que acontece no final do ano? Na hora que tiver que somar as notas da tua prova, você repetiu de ano. Vai ter que voltar a fazer a primeira série tudo outra vez, ou a segunda, ou a quinta, não importa. Irmãos, não tem como você passar adiante se você não encarar a tua prova. Não existe argumento. O Senhor não aceita. O Senhor não aceita a interpretação. Isso é por causa disso. Não, se você está passando, foi você que plantou. A melhor maneira, Pedro, faz favor, dá um jeito aí. Dá esse negócio.
a melhor maneira, irmãos, de vocês progredirem, a melhor maneira de vocês crescerem espiritualmente é encarando teu inimigo. Nunca pense que vocês vão conseguir empurrando com a barriga. Porque o Senhor Jesus não aceita outra coisa a não ser nota azul no boletim. Não tem como você passar no vermelho. Não tem como crescer empurrando com a barriga aquelas provas. Eu dou um jeitinho aqui, eu dou um jeitinho ali. Não existe isso para Cristo. Para Ele você está reprovado. Eu estou reprovado. Ele só aceita, sabe o quê? A vitória. Ele só aceita quando você encara. Mas eu não dou conta. Não dá mesmo. Eu também não dou. O irmão Brana não deu. Sabe quem mais não deu? Isaías não deu, Jeremias não deu, Moisés não deu conta. Ora, mas como esses homens foram vitoriosos então? Eles enxergaram que havia um poderoso. Eles confiaram num sobrenatural, irmãos. Esse é o ponto. A tua vitória depende de alguém que já é vitorioso. Quem que é o vitorioso? Senhor Jesus Cristo. Se você não apoiar nele, sabe quando você vai ser vencedor? Nunca. Porque não tem ninguém que dá conta com o diabo. O príncipe deste mundo, como diz a Escritura, ele é muito mais forte que você. E eu. Um dia ele falou na minha cara, você não dá conta comigo. Eu falei, tem certeza disso, que eu não dou conta com você. Mas o Senhor Jesus Cristo dá. Essa é a minha confiança. Quando ele vem me afrontar, Satanás, quando ele vem me lançar coisa em rosto, vem me tentar com coisas naturais como morte, medo de morrer ou doenças, né? De vez em quando ele vem me assolar com isso. Isso é neném, ficar doente. O Senhor Jesus é o curador dela. Mas não fala da boca para fora. Agora, tem uma coisa. Vigie no que você fala, porque naquilo que nós falamos, nós seremos provados. Satanás não deixa passar. Por isso, que todo dia é um dia de prova. Vocês não sabem como é que funciona. O diabo está na presença, sempre na presença de Deus, pedindo por vocês e por mim. Todo dia ele está querendo uma brecha. As tuas ações, as tuas maneiras, a nossa falta de fé nos coloca em situações que Satanás fica o tempo inteiro aborrecendo. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ela. Em algumas situações, o profeta disse, Deus permite Satanás entrar para salvar aquela alma. O irmão Brana diz, Deus não pode pôr enfermidade em ninguém, porque Ele não é o autor da enfermidade, porque a enfermidade é a perversão da criação perfeita do teu corpo sadio, e o Senhor não criou a enfermidade. Mas Ele permite Satanás entrar para assolar esse corpo, para moldar a tua alma. As tuas atitudes, as tuas ações, as tuas decisões implicam em o Senhor permitir ou não Satanás se aproximar de você. À medida, irmãos, que vocês se aproximam da palavra de Deus e a unção do Senhor fica em vocês, vocês perceberão que as provas diminuem, as enfermidades diminuem, os problemas diminuem, porque você não está mais pelejando pelo mundo. Nós encontramos e arrumamos problemas com Deus porque nós estamos ainda pelejando atrás das coisas do mundo. Que mundo? Esse mundo que perece e está condenado a ser destruído, queimado, derretido. Então, no dia de vitória, no dia de luta seu, como é que você vai se comportar? E escapar? Sabe quando você vai escapar das provas? Só depois que você já tiver feito o plano funerário e estiver dentro do caixão. Aqui na terra não tem como correr delas.
Ou você passa de um jeito, ou passa do outro. Ou passa ao lado do Senhor Jesus Cristo, brigando, encarando, ou passa atribulado, passa empurrado, sofrendo, de ponta cabeça, rolando, de qualquer jeito. Que jeito que é bom entrar na batalha? Em pé com a espada na mão, ou sendo empurrado por todo mundo? Vai, você na frente. Os filhos de Deus, irmãos, não são covardes. Eles não têm que ser empurrados por ninguém na batalha. Eles tomam decisão. Eles sabem que há um inimigo. A Bíblia diz: Satanás, o vosso adversário. Satanás está na terra. Ele é o teu adversário. Não sou eu o teu adversário. Não é o teu vizinho, não é o teu marido, não é tua filha, não é teu pai. Satanás é o teu adversário. Eles são vasos. Se você der lado, se eu der lado, eu me torno um inimigo. Eu me torno um instrumento de Satanás. Por isso que devemos vigiar. Senão, de repente, eu mesmo me tornei um inimigo para minha esposa. Ela se tornou um inimigo para mim, na hora que ela deu lado para aquele espírito errado. Satanás, espiritualmente, ele não pode fazer nada com você. Ele precisa de usar um vaso. A criança agitada, né? Às vezes eu estou aqui e a criança começa a chorar. Eu percebo, eu sinto uma atmosfera errada, eu já sei que não é o Senhor. A gente faz uma oração, repreende aquele demônio e a criança fica bem. Discernimento de espírito. Não adianta eu ir lá e dar 40 gotas para ela de pirona, para ela acalmar. Nós temos que ter prudência, saber que nós estamos numa batalha. E o inimigo é Satanás, e ele está na terra, assim como o Espírito Santo está na terra. Na mensagem Dia de Vitória, o profeta diz aqui: temos que focalizar a nós mesmos, quer vivamos ou morramos, afundemos ou afoguemos, é o Calvário, Cristo. Esta é a coisa para a qual Deus quer que voltemos. Então, no foco da palavra de Deus, por que o profeta está falando de foco? Porque ele diz que se você pegar um binóculo para olhar longe, mas se você não regular as lentes, você não consegue ver a coisa direito. Fica tudo embaralhado, você não consegue entender. Assim é uma pessoa que não olha para Cristo. Sabe por que as pessoas estão passando dificuldades e atribuladas? Porque a visão espiritual delas está desfocalizada. Eles não estão olhando para Cristo. Porque Cristo é a palavra. Você quer saber o que você precisa melhorar? Você quer saber como é que está a sua vida? Olhe para a palavra. Essa semana eu conversando com um homem católico, ele disse: mas é a interpretação, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Eu falei: sim, mas como é que você sabe quem está falando a verdade e quem não está? Ele ficou assim. Eu falei: é pela Escritura. Há muitas interpretações, há muitas religiões, mas se você quer saber se ele está falando a verdade, olha na Bíblia. Se a Bíblia confirmar o que ele está falando, é verdade. Se não está, é mentira. Seja toda a palavra do homem mentira e a minha verdade, disse o Senhor. Eu falei: agora eu vou te falar uma coisa. Esse homem tem um medo de ir para o inferno que pela. Eu falei: você sabia? E ele defendendo o padre ali, nós conversando, eu falei: você sabia que o teu sacerdote, o padre, ele não pode pregar o evangelho porque ele é assalariado, registrado, ele é um empregado, ele tem que falar do que a igreja manda. Você quer saber se eu estou falando a verdade? Converse com o seu padre. Pergunte se ele pode pregar o evangelho. Ele vai te explicar que não. Porque ele tem que pregar o que a igreja manda, não o que a Bíblia ensina. Porque ele tem uma carteira assinada, ele recebe. Senão ele perde a profissão dele. O padre aposenta, chega na idade, aposenta que nem qualquer outra pessoa. Eu falei: agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que a doutrina da tua igreja primeiro te põe no inferno, porque a doutrina da igreja, você não pode ir para o céu direto. Você tem que ir para o inferno primeiro. Aí ele, o padre, vem e faz uma missa e reza e tira a tua alma do inferno e coloca no céu. Eu falei para ele: você pega o telefone do padre. Porque se não der certo, você está lascado, você não sai lá do inferno. Porque na Bíblia não existe isso.
Homem nenhum tem autoridade de tirar ninguém do inferno. Mas não sou católico. Eu falei, como que não? Até agora você estava defendendo o padre. Eu não, eu estava sim, senhor. Até agora você estava defendendo a igreja e o padre. Eu falei, só que a doutrina da tua igreja te manda para o inferno primeiro, para depois eles fazerem uma oração. Isso se os teus filhos for bonzinho e pagar a missa. Se eles não pagarem e eles não quiserem rezar, você não sai nem do purgatório, que é o inferno. Não creio nisso não. Eu falei, você crê sim, você é católico, é a doutrina da igreja. Todo católico primeiro tem que ir para o inferno. É o padre que tira ele do inferno para pôr no céu. Só que se isso não funcionar, você está lascado. O homem já ficou todo trabalhado. Falei, não, mas eu não creio nisso não, isso não está certo. Eu falei, tá, é a doutrina da igreja. Você não quer crer na palavra de Deus? Na palavra de Deus você já sai daqui pronto para ir para onde você tem que ir. Ou você vai para o céu ou já vai para o inferno logo. Mas você já sai daqui sabendo, não com essa mentira. Porque já pensou uma doutrina, irmãos? Uma doutrina que te põe no inferno primeiro, e depois eles têm que orar, depois que você já foi para o inferno, para esse purgatório, para poder tirar você e colocar no paraíso. Ele não quis ser católico naquela hora, porque ele já quer ir para o céu direto. Eu falei, então você muda teus conceitos, porque isso não é a palavra de Deus. Isso mostra uma lente distorcida, porque ele não está olhando para Cristo, ele não está olhando para a palavra de Deus, ele está olhando para a doutrina da igreja. Ele está querendo ir para o céu, mas fazendo um desvio. Ele está querendo pular a prova, irmão. Ele está querendo pular. Tem muita gente querendo pular o dia da prova dele e chegar no céu assim mesmo. Atalhos para o céu não existe, é uma avenida só. Sabe como que é o nome dessa avenida? Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi quem venceu tudo lá no Calvário. O que os homens no passado não tinham segurança, todos de Cristo para cá têm segurança. Você em Cristo, você pode. Aí que está o ponto. Foi o que eu disse para o irmão Batista hoje. Eu falei, por quê? O que prova que as pessoas não têm aceitado Cristo de verdade no seu coração? É porque os outros benefícios do Calvário, eles não aceitam. Eles não têm segurança na hora da morte, é um desespero só. Essa senhora mesmo, batizada no sistema, aceitou a doutrina dessa igreja, mas não tem segurança que está indo para o céu. Tanto que ela não quer que ninguém deixe ela sozinha no quarto. O que é isso? Segurança? Insegurança. Vocês sabem que o dia da partida é solo, né? Não tem ninguém ali com a pessoa. O dia do rapto, irmãos, é sozinho. Não tem ninguém com você. Nem companheira na cama. É você e Deus. Se a pessoa está no leito de morte e ela está toda agitada, preocupada, nervosa, é porque ela não está em segurança. E ela sabe que naquele momento é só ela e ela. E Deus, ou só ela e os demônios, né, que está rodeando. Então vamos esperar, nós vamos esperar para descobrir se nós andamos bem no dia da nossa saída daqui. Você não pode chegar no dia da prova sem ter estudado o ano todo. Como que vai fazer a prova? Você não pegou a matéria. Sabe por que nós não conseguimos vencer as nossas provas que nos é dada no nosso dia a dia? Porque nós não temos estudado a matéria. Você não está conseguindo vencer o diabo porque você não estudou ele. Você não aprendeu do Senhor. Aqui o Senhor ensina quem é Ele, como Ele é, como Ele age, como Ele mata as pessoas, como Ele engana, destrói. Nós estávamos conversando aqui agora há pouco das obras de Satanás. Depois que eles prendem as pessoas, você olha para a cara dele e fica aquela cara de boi sonso. O demônio saiu dele. Ele não quer mais, o demônio não quer gente presa. Quer para deixar lá, só morrendo lá, mas ele vai pular para outro corpo, para fazer danura em outro corpo. As obras de Satanás são manifestas. Olha o mundo como é que está. Vocês querem ver onde Satanás está trabalhando? Dá uma olhadinha nos frutos. Depois que acabar essa festa, vai lá no postinho de saúde. Vê que tanto de moço e moça dá entrada com doenças sexualmente transmissíveis, né? E moças grávidas que não sabem nem quem que é o pai.
e gente com problema hepático, com fígado cheio de álcool. Esse é o fruto do diabo. E eles pagam o preço por quebrar a palavra de Deus, que ninguém pode pisar nessa palavra e sair impune. É a palavra do Senhor. Todo mundo que pisar aqui paga o preço. Independente. Aqueles que observam a palavra de Deus não estão querendo quebrar a palavra de Deus. Estão lutando, mas os outros andam pisando constantemente. E isso tem trazido um preço caro para a sociedade. A sociedade está bem? As pessoas estão bem, irmãos? Os jovens estão bem? Os velhos estão bem? A nossa sociedade está bem? Então, para que essas manifestações? Para que esse quebra-quebra? Os frutos provam que não estão bem. E não vai melhorar, porque o governo deles é Satanás. Para melhorar, eles precisavam olhar para Cristo. O único governo que vence, que tem poder nas mãos do diabo, isso vai de mal a pior, e a pior, e a pior. E cada vez mais pessoas mais doentes, mais atribuladas, mais desses... vai chegar a níveis horrendos. Essas manifestações aí que está começando agora, o governo não tem controle sobre isso. Pode esquecer. Eles podem fazer lei, eles podem pôr na cadeia, podem matar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que é um bando de louco? O que se faz com o louco? Não se faz nada, não tem condições de controlar o louco. Vai ter tanto remédio para anestesiar o mundo inteiro? Não tem. O mundo está num caos. O profeta diz aqui: focalize corretamente, olhe pela palavra de Deus, não por nenhum argumento, não tente pular a tua prova, não tente colocar mel na tua prova, encare-a. Não dá conta? Não dou conta. Seja honesta, seja honesto. Senhor Jesus, não dou conta, não tem jeito, preciso do Senhor. Não adianta desfocalizar, embaçar tudo e falar, não, eu vou ver o que dá, vamos esperar. Vamos ajeitar. Gente, nós não estamos encarando as situações, nós estamos remediando. Depois que o trem bagunçou tudo, desandou, né? Aí nós estamos tentando, nós estamos remediando. Se você não encarar a tua prova, sabe o que vai acontecer? Depois você vai ter que passar remédio. Encara a prova, vence. Passe ela, mas passe ela encarando ela. Não deixe ela te empurrar, para depois você ter que remediar. Remediar o quê? Olha aí, eu não estou falando a situação da sociedade. Encare a tua situação, encare com realidade. Não deixe essa lente, a tua visão ficar distorcida. A visão distorcida dos pais e das mães, nós falamos direto isso aqui, né? Por eles não estarem enxergando o que o Senhor tem ensinado. Olha o fruto da prova dos pais e das mães, um bando de prostituta e um bando de viciado. Por quê? Porque eles estão olhando segundo a lei do homem, segundo a religião, que abre as portas. É um mundo moderno. A moçada é moderna. Pode ser moderno o tanto que for, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus. Faça do jeito que ele ensinou, ou pague o preço. Não desfocalize da palavra, senão paga o preço. Então encare a tua prova, para não ter que remediar depois. Como nós dizemos direto para as crianças, eduque a criança, senão depois você vai ter que correr atrás, com o trem tudo desandado. Aí os pais ficam assim, né? Eu estou cansado de ver isso no mundo. Eu não sei o que eu faço com a minha filha. Eu não sei o que eu faço com o meu filho. Eu sei o que eu faço. Quando eu tive que fazer com os meus, eu sei o que eu fiz. Eu olhei para a palavra de Deus, o que o Senhor ensinou, foi isso que eu fiz. Aquilo que o Espírito Santo me dirigiu, foi isso que eu fiz. Errado era errado, certo era certo. E o couro comia. Vocês têm que mudar dessa linha, isso daí não dá certo. Eu não deixei nada entrar na frente da lente da palavra. E o Senhor é responsável, sabia? Se você toma a palavra de Deus em tudo, não estou falando só em criação de filhos, em todo sentido.
Se você toma Deus em sua palavra, porque Ele já prometeu tudo, seja o que for, irmão, não sejam incrédulos, sejam crentes. Quando eu falo assim, às vezes dá a impressão de que, então eu vou crer e está resolvido o meu assunto. Essa senhora que está internada lá, eu falei para ela, talvez você não tenha fé para ser curado. Isso é uma coisa que Satanás vai usar contra você. Você não aceite que eles venham aqui e falem que você vai morrer. Não aceite. Por quê? Isso é o diabo. Para que você acomode com a situação, fica aí nesses aparelhos. Situação complicada. Você não aceita isso. Aceita o que o Senhor Jesus já fez para você. Agora, se você não tem fé para isso, vou te contar um segredo. Até isso você tem que pedir para Deus. Senhor, eu não tenho fé para ser curado, mas eu quero fé para ser curado. Porque o profeta diz que fé é uma revelação que vem de Deus para o teu coração. Você não tem confiança em Deus até que você primeiro receba a revelação. Quando aquilo vem para você, aí você confia numa coisa que mais ninguém confia. Ninguém vê aquilo, ninguém entende aquilo. Mas você está vivendo daquele jeito, porque para você foi revelado. Sabia que Deus se revela para os seus filhos? Quando Abraão foi resgatar Ló, Ló era sobrinho, morava em Sodoma. 5 reis se juntaram e invadiram Sodoma e saqueou a cidade e levou as pessoas prisioneiras. E levou Ló prisioneiro junto. Abraão não tinha soldados. O que ele fez? Juntou os seus servos, enxada, foice, facão, o que eles tinham na mão. Logicamente dirigido por Deus, o homem não era louco. Ele foi lutar contra 5 reis, ele sozinho com um bando de camponês. O que prova que o homem era dirigido por Deus, que ele foi lá, venceu os 5 reis e resgatou o seu sobrinho de volta. E trouxe os despojos. O despojo é tudo que eles arrecadam pela vitória daquele reino. Bois, ouro, roupa, tudo que eles arrecadam é os despojos. E Abraão não quis. O rei de Sodoma diz, você pode pegar os despojos. Ele diz, eu não quero um centavo, não quero que nunca ninguém diga que enriqueceu Abraão. E deixou ele levar todas as coisas. Quando ele vinha voltando, o Senhor apareceu para Abraão, Melquisedeque. Era Deus em teofania, Deus em carne. Ele era chamado rei de Salém. E ali ele ministrou a ceia para Abraão. E Abraão tomou a ceia na mão do Senhor. E Abraão dizimou o Senhor. E foi-se embora. Passado um tempo, o Senhor... Como que Abraão sabia? Preste atenção. Quando Abraão estava na tenda, Ló já tinha voltado para a cidade. E chegou 3 homens andando. Eles se aproximando da tenda de Abraão. Quando eles chegaram próximo, Abraão foi ao encontro e disse... Ele viu 3 homens, mas ele disse, meu Senhor, bom é que esteja aqui. Como que ele conheceu? No meio de 3, 2 anjos e mais um corpo, que ele conheceu quem era Deus. Porque primeiro Deus se revela para os seus filhos. Ele não tinha ido encontrar ele quando ele voltou da matança dos reis? Ele não deu a ceia para Abraão, não recebeu os seus dízimos? Abraão conhecia o Senhor. Ele tinha a mesma aparência. Daí uns dias, quando ele veio para dar a promessa do filho, ele já conhecia como era a fisionomia dele. E ele já foi direto e disse, meu Senhor, um Senhor. Já Ló na porta da cidade, porque ele era o prefeito da cidade, quando os 2 anjos desceram para pregar em Sodoma, e para ver se havia os 10 justos que Abraão pediu, quando ele chegou, os 2 anjos chegou na porta da cidade, e ele sentado na porta da entrada da cidade, ele olhou para os 2 anjos e disse, meus senhores, no plural. Essa é a diferença, irmãos, do sistema e do Filho de Deus. Deus se revela aos seus filhos e ele chamou ele de Senhor, um único Deus. E ele disse, não terás outro deuses diante de mim. O Filho de Deus nunca, em nenhum tempo da história, adorou mais do que só o Senhor. Só os idólatras, os cegos, é que tinham mais de um Deus.
Hoje a religião tem 3 deuses. O sistema religioso crê numa trindade. O Filho de Deus crê num único Deus verdadeiro. Se você cresce numa trindade, para quem você se reportaria hoje? Você tem uma necessidade, você está morrendo. Para qual dos deuses você vai pedir? Para o Pai, para o Filho ou para o Espírito Santo? Que confusão, hein? Mas os filhos de Deus têm somente um Senhor, para que eles conversam, para que eles oram, para que eles pedem tudo que eles têm necessidade. Irmãos, não deixe Satanás embaçar a tua lente espiritual. Quando a prova vier para você, que isso é todo dia, o que a Bíblia diz? Para vigiar todo instante, ser prudente como uma serpente. A serpente, ela é muito prudente, ela está lá longe e nós estamos aqui, e pelo nosso barulho no chão, no mato, ela já escuta lá, ela já vê, ela não vem de encontro, ela não tem necessidade de vir brigar comigo, ela já vai cuidar da vida dela. Para quem encontrar com uma pessoa que vai dar uma paulada no espinhaço dela? Se ela ataca, é porque foi inesperado. Você apareceu em cima dela na hora. E ela não teve jeito de sair. Então ela se defende com uma mordida. Ser prudente. Vigiar todo instante. Você tem... Eu já vou encerrar aqui. Você tem o dia todo. Todo dia. Por isso a Bíblia diz, para cada dia basta o seu mal. Se você não vigiar, como eu disse, você vai ter que remediar todo dia. Se você não vigiar Satanás numa unção, de repente a filha vem nervosa, o marido vem nervoso, a mulher vem nervosa. O profeta diz, agitação promove agitação. Se você responde à altura com agitação, com nervosismo, você já criou um ambiente maligno. Satanás já tomou conta da situação. 2 nervosos vai dar problema. O profeta diz, mas se você não adere àquela unção, e você simplesmente fica calmo e ora, aquela unção de Cristo que está em você, dissipa aquela unção maligna, e não houve discussão, não houve xingamento, ninguém falou nada que doesse em ninguém, e ficou tudo bem. Então todo dia, irmãos, esqueçam que vocês vão ter paz na terra. Isso não tem nas Escrituras. Ou você encara a tua prova diária, ou passa se arrebentando todo dia. Ou você encara ela e vence com sabedoria. Agora você tem que saber como fazer isso. Está na palavra de Deus, está nas mensagens, como vencer o inimigo. Ou você analisa, ou aprende do Senhor, ou você só vai sofrer, porque Ele vai te vencer em todas as vezes, e você vai ter que ficar remediando. Como remediando? Sofrendo, pedindo desculpas. A coisa vai empurrando. Tome uma decisão. Em cada prova, tome uma decisão. Como eu disse, quando veio para mim, eu busquei saber o que o Senhor falava daquilo, e fiz do jeito que o Senhor mandou, porque daí para frente não era mais problema meu. Já era problema do Senhor, eu fiz o que Ele mandou. Ele se responsabiliza daí para frente, seja enfermidade, seja filhos, seja trabalho, seja o que for, onde eu tivesse. Bom, deixa eu ver o que o Senhor fala disso aqui. Agora, para mim saber, eu tenho que ter leitura, eu tenho que ter contato com essa Bíblia, com essas mensagens. Há muitos crentes da mensagem que andam apanhando de coisas que é de criança, por simplesmente não ler as mensagens, não ler a Bíblia. Como que eu vou saber? Como eu vou saber como fazer, como tomar decisão? Como é que um juiz vai conseguir julgar se ele não passou pela faculdade, se ele não estudou as leis, os direitos, pontos e pontos, as artimanhas dos advogados, para poder driblar a lei, para poder tirar um bandido, um assassino da cadeia? A nossa lei é tão mal elaborada, a lei do Brasil, que qualquer advogadinho aí com um pouquinho de entendimento consegue tirar bandido terrível da cadeia, porque tem muito buraco, foi feito muito mal feito, não foi baseada na palavra de Deus. Como é que você vai conseguir vencer
se você não conseguir saber. Mais um parágrafo e eu vou terminar. Agora, vocês sabiam que, como eu disse aqui, a tua vitória, ela pode estar dependendo de uma posição? Vamos ver aqui um pouquinho sobre Abraão. Agora, Abraão havia focado corretamente, porque Deus disse: farei de você o pai das nações, quando ele tinha 75 anos de idade e Sara 65. E ele creu em Deus. O que ele fez? Ele colocou o seu foco sobre o que Deus, o assim diz o Senhor, era. Sim, Senhor. Ele seguiu diretamente com aquilo, com o que o assim diz o Senhor era. Dia após dia ele andava, ano após ano ele caminhava, confessando tudo o contrário ao que era. Parecia um doido. Servir a Deus, você fica parecendo um louco. Sabe por quê? Um velho de 75 anos com uma mulher de 65 anos que era estéril e que os costumes dela já tinham cessado, e ele sai falando para todo mundo na comunidade, os seus parentes, os seus conhecidos: eu vou ter um filho. Ah, Abraão, mas você está doido, Abraão? Você viveu com essa mulher a vida toda, desde os 18 anos de idade, e ela é estéril, nós sabemos, eu conheço a família dela. Agora você vem falar que você vai ter um filho, já depois de velho, depois de morto? O Senhor disse que eu vou ter um filho. E eu creio no que Ele falou. Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E Abraão seguiu dizendo isso 25 anos. Parecia loucura. Todo ano ele falava a mesma coisa: vou ter um filho. E Abraão falava contente: vou ter um filho. O Senhor prometeu, eu vou ter esse filho. Porque a fé dele foi revelada no coração dele que ele ia ter. E é como eu disse, quando você recebe uma revelação, não preocupa com os outros. Porque talvez o teu vizinho nunca vai ter aquela revelação. Ou não está tendo no momento. Então ele não vai te entender por que você vive assim. Por que você é assim? Por que você faz assim? Porque tem um Deus que tem o poder. Ele falou que vai queimar a terra. Ele falou que vai tirar um povo para o céu para viver com ele. Depois voltar para a terra, que ele vai purificar. E eu creio nisso. Eu não creio na igreja fulana, eu não creio na igreja ciclana, eu não creio no espiritismo, eu não creio em nada que não seja a palavra do meu Deus. Aí você se torna um estranho. Por quê? Porque o reino de Satanás é o mundo todo. Você ficou contra o mundo todo. Mas não importa, Abraão não quis nem saber. Agora, vocês sabem o que provou que Abraão estava certo? Sabe qual foi a interpretação do que Abraão falou? Cumprimento, irmãos. Satanás não pode, ele não pode cumprir o que ele promete, porque ele recebe ordem. Agora, Deus pode cumprir o que ele promete. E se você se aproximar dele e receber uma promessa, agora, isso é uma coisa extra, porque a cura já é uma promessa, a tua bênção já é uma promessa, a tua salvação já é uma promessa. Isso aí ele já comprou, já está pago, já está feito. Não precisa você chegar e dizer assim. O profeta diz assim, muita gente chega e diz assim: ô Senhor, me cura. Mas como me cura? Eu já te curei há muitos anos atrás, 2000 anos atrás eu te curei. Mude tua oração. Senhor, ensina-me como receber a minha cura. Ensina-me como receber o Senhor como o meu Salvador no meu coração. Eu não estou vivendo em paz. Eu digo que sou crente, mas eu não tenho paz. Eu não estou descansado, sou ansioso, sou preocupado. Ensina-me como descansar. Ele não disse: lança sobre ele o teu fardo. Aprende dele que é manso e humilde. Irmãos, depende da tua aproximação ao Senhor para que você comece a viver como um cristão. Entregar os seus problemas a Ele e descansar. Tem enfermidade? Senhor, eu não estou tendo fé para ser curado. Eu não estou tendo fé para ser liberto. Tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor já fez isso por mim. Eu creio que o Senhor já tirou todos os meus erros, os meus pecados. Eu creio que o Senhor levou todas as minhas enfermidades, porque o Senhor disse que o fez, e o Senhor não mente, e o Senhor é poderoso para fazê-lo, mas eu não estou sabendo como receber. Está vendo o ponto? Muda a oração.
Porque o profeta diz, até que para você não seja revelado, você não tem fé naquilo. Tem que ser revelado. A cura é uma revelação, o profeta diz. Qualquer bênção é uma revelação. E se você ainda não a tem, não tem confiança, é porque ainda não veio a revelação. Mude a oração, Senhor, me mostra isso. Revela isso no meu coração, para que eu possa ter confiança. O dia que isso descer no teu coração, o mundo inteiro pode ir contra. Para você não faz diferença. Você vai perseverar naquilo, sabe até quando? Para você é até o dia que cumprir. Quanto tempo? Não sei, o Senhor não falou. Ele falou que me deu. E eu creio nisso. Vai acontecer. Abraão falou 25 anos. Noé falou 120 anos. Uma vida, irmãos, pregando o mesmo sermão. E toda vez ele falava com o mesmo entusiasmo. Vai acontecer. Porque o Senhor falou. E eu creio nele. E ele é poderoso para cumprir o que ele fala. Então, o que ele fez, Abraão? Ele colocou o seu foco sobre o que o Senhor, o assim diz o Senhor, era. Sim, Senhor, ele seguiu diretamente com aquilo, com assim diz o Senhor, era. Dia após dia ele andava, ano após ano ele caminhava, confessando tudo o contrário ao que era. Não era correto. Não, Senhor, isso teve que ser daquela maneira. Assim disse Deus. Eu imagino algum de seus inimigos andando por ali dizendo, Pai das nações, quantos filhos você tem agora? E ele dizendo que ia ser pai das nações. Oh, meu irmão, sabe que me dá gozo no coração? Pega um avião e vai a Israel. Aquele país nem existia. Aquela nação, aquele povo nem existia. Sabe de onde que saiu aquele povo ali? Dos lombos desse homem aqui, ó, Abraão. Todo judeu que vive nessa terra tem sangue desse homem. Porque o Senhor disse para ele, você será pai de uma grande nação. Está aí Israel hoje para todo mundo ver. Até hoje. Cumpriu? Mas os seus inimigos, os incrédulos, podiam dizer, e aí, pai das nações, cadê os filhos? Já tem 10 anos que você fala que vai ser pai das nações e não tem nenhum filho. O incrédulo, ungido por Satanás, sempre critica o Filho de Deus, né? Não consegue ver. Quantos filhos você tem agora? Não faz nenhuma diferença quantos eu tenho agora. Eu sou o Pai das nações. Amém? Isto é tudo. Como você sabe? Deus disse assim. E está determinado. Isto é simplesmente tudo o que há nisto. Deus disse isto. E pronto. Então ali foi Abraão. E ele finalmente chegou àquela própria. Então, veja. Sendo tão leal, mais provas. Né? Então ele trouxe diretamente de volta. Agora, quando Deus deu o filho para Abraão, ele chegou em Abraão e disse, sacrifica o teu filho. Parecia que tinha acabado a prova, né? Foi só a primeira prova, falar para todo mundo que ele ia ser pai das nações. Depois o Senhor vem e fala para ele, leva o teu filho no monte e sacrifica ele para mim. Se coloca no lugar de Abraão, irmãos. O Senhor não falou nada. Não, Abraão, eu vou, na hora mesmo, eu vou te poupar, vou dar um cordeiro para você sacrificar. Não, o homem foi com aquele coração arrebentado. Um filho que ele havia criado por 11 anos. Mas ele amava mais a Deus. E ele catou o menino e foi. E o menino, meio sem saber da situação, pai, cadê o cordeiro? Aqui está a lenha. Está tudo no jeito para o sacrifício, a pedra aqui, o altar, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele disse, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Ei, irmãos, eu fico pensando como é que ficou o coração daquele homem. Todo arrebentado, porque ele ia sacrificar o próprio filho. Mas ele amava mais a Deus do que o próprio filho. E ele cria em Deus, porque o Senhor que foi poderoso para cumprir a promessa, ele com 100 anos de idade deu o filho, sabia que o Senhor podia ressuscitar aquele menino, porque havia uma promessa em cima daquele menino, ser pai das nações, e começava através daquele menino.
Mas sabe quando foi o dia V dele? Quando foi o dia de vitória de Abraão? Quando ele encarou a sua prova e mostrou confiança no Senhor. O Senhor provou, né, que ele passou na prova. Quando ele levantou a faca, que ele ia cortar a garganta do menino, o Senhor gritou: não estenda a mão sobre o menino, que eu sei que você é fiel. Não deixe Satanás fazer você voltar. Não deixe ele fazer você regressar na hora da tua prova. Encare a situação. Você não está dando conta? Clame a Ele. Coloque os teus caminhos nas mãos do Senhor e mais Ele fará. Se aproxime mais do Senhor, irmãos. Ore mais. Ele é o vitorioso. Não deixe Satanás te empurrar. Não deixe Satanás te desanimar. Encare a situação. Não viva mais como um vegetal nessa terra. Encare a situação. Em toda a situação. Não está dando certo? Vai dar certo. Eu pus na presença do Senhor. Eu já tomei uma posição. Eu já observei qual é o mandamento do Senhor para isso. Vai dar certo. E mantenha a posição. Então vocês conhecerão o que é um dia de vitória. Só com Cristo haverá vitória, irmãos. Só com Cristo. Em todos os sentidos e em todas as situações. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que o Senhor fortaleça mais a nossa fé, né? Nos ajude a confiar mais, nos aproximar mais de Cristo. Se nós não deixarmos se nós não afastarmos da unção do mundo, nós não conseguiremos nos aproximar da unção que é a vencedora. Vocês não sabem disso, mas isso é uma coisa que acontece todo dia na tua vida. Para você dar lado para a palavra de Deus, você tem que abandonar a unção da vida, para poder crer na palavra de Deus. Incline as cabeças. Nosso amado Deus celestial, que tem nos ensinado as tuas grandezas, Senhor, a tua palavra. Ensina-nos como nos aproximar de ti, como receber as tuas bênçãos, como confiar no Senhor, meu Deus. Tem misericórdia dos teus filhos aqui nesta noite. Mais uma vez eu coloco a dona Cida na tua presença, meu Deus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia daquela alma, pelos benefícios que um dia ela usou para comigo. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia dela, meu Senhor. Não deixa o inimigo assolar aquele corpo, para tirar aquela alma antes que ela tenha chance de salvá-la, de se salvar, aceitando o Senhor. Abençoa os irmãos daqui também, irmão Luiz, irmã Maria, e a sua filha, a sua neta, que eles possam cada vez mais receber de ti uma bênção especial e que a tua unção esteja com eles em sua casa, em suas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. E a cada irmão em qualquer lugar onde estiver nesse mundo, um irmão, eu peço que o Senhor nos ajude. Ajude as pessoas necessitadas, pessoas que hoje, nesta noite, não têm nem o que comer, nem aonde dormir. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor é misericordioso. Conforta os corações necessitados. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.